Vem do Rio de Janeiro a informação de que o Flamengo quer dar o troco no Palmeiras e contratar Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance dessa história avançar e fala também sobre a reunião na manhã dessa quinta-feira em Belo Horizonte entre os representantes de Bruno Henrique e o Flamengo. As últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo sobre Flamengo e Vasco da Gama. Preciso te atualizar também sobre Anderson Talisca voando no futebol saudita. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de... Saudações rubro-negras. Está afim de uma camisa do Mengão? A você rifando traz uma oportunidade de concorrer a uma camisa zeradinha, rapaz. São apenas 150 números por R$15 cada um. E para ficar melhor, o maior comprador de bilhete ganha um Pix de R$100. Ainda tem promoção a partir de 5 bilhetes e a partir de 10 bilhetes também. Então não perca essa chance. Corre no site da Você Rifando e dê o seu clique de sorte. Avante, Mengão! Super simples. Clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo. Para começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, quero te contar que Flamengo e Vasco se enfrentam nesse domingo com dois amigos em lados opostos. É que Gerson e Payet se transformaram em verdadeiros parceiros entre 2021 e 2022, quando atuaram juntos no Olympique de Marselha, chegaram até a ser padrinhos. Desde que o Payet foi contratado pelo Vasco, eles inclusive mantiveram ou voltaram a estreitar essa relação, dessa vez em lados opostos. E você tem palpite para Flamengo e Vasco? Use espaço para comentário, eu quero saber quem vence, beleza? Bora falar sobre Matheus França, ex-jogador do Flamengo, contratado pelo Crystal Palace. Ele estreou nesse sábado com a camisa do time inglês, mas a coisa não foi das melhores pro Crystal Palace. Ele entra aos 26 do segundo tempo, quando o Newcastle já fazia 4-0. De qualquer maneira, apesar do pouco tempo do resultado horroroso, Matheus França deixou uma boa impressão, cobrando falta, dando drible, finalização. A primeira participação do meio atacante rubro-negro foi legal. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre Anderson Talisca, meia brasileiro de 29 anos de idade, que está barbarizando no futebol saudita. Ele só não tem números melhores do que Cristiano Ronaldo. Nesse sábado, na vitória do time dele por 2-1 contra o Damac, Talisca marcou um gol de falta, o Ronaldo marcou outro. O brasileiro marcou gols nos últimos 8 jogos seguidos do Al Nassr em competições nacionais e internacionais. Na temporada são 15 jogos, 12 gols e 4 assistências. Desde que ele foi contratado pelo Al Nassr, 55 gols em 75 partidas. É alguém que merece, na minha humilde opinião, vaga na seleção brasileira. Para trazer ou repercutir uma informação que foi publicada nesse sábado pela equipe do Paparazzo Rubro-Negro. A informação dá conta de que o Fla, como uma retaliação ao que a Leila Pereira vem tentando fazer, de contratar o Bruno Henrique, decidiu atacar jogadores do Palmeiras. A ideia é contratar atletas que são destaques no Verdão, de acordo com a apuração do pessoal lá. Rafael Veiga e Gustavo Gomes seriam as principais tentativas. A matéria ainda explica que a ideia do Flamengo é utilizar o salário do Davi Luiz, mesmo patamar financeiro de R$1,5 milhão, para convencer o Gustavo Gomes a trocar o Palmeiras pelo Flamengo. Tem dois grandes problemas nessa história específica em relação ao Gustavo Gomes. Ele ganha R$1,3 milhão por mês no Palmeiras, então a diferença de 200 mil é pouca. Detalhe importante, o Palmeiras recusou recentemente uma proposta do Al Nassr de 30 milhões de dólares para vender o Gustavo Gomes. O Gustavo teria um direito a um salário 3 vezes maior do que esse R$1,3 milhão. Ou seja, uma eventual proposta de R$1,5 milhão do Flamengo seria nada perto do que o Gustavo Gomes já teve. E aí, só para completar, ao contrário do Bruno Henrique, que tem contrato só até dezembro, o Gustavo Gomes tem vínculo longo até o fim de 2026. Para tirá-lo do Palmeiras vai haver necessidade de muito dinheiro. Chance nenhuma de negócio, assim como em relação a Rafael Veiga, outro alvo da matéria. Veiga tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros, o Palmeiras já recusou propostas de 12 milhões de euros pelo meia atacante. É natural que o pessoal do Flamengo esteja irritado com a proposta feita pelo Palmeiras ao Bruno Henrique, que acabou inflacionando o negócio e criando um tumulto. Mas a culpa principal é dos dirigentes do Flamengo, que não renovaram o contrato de alguém que é protagonista, alguém que é importante. No caso do Palmeiras, essa questão está absolutamente resolvida. Todos os titulares, as peças mais importantes, têm vínculos longos. Então, qualquer medida do Palmeiras, ou melhor, do Flamengo, na tentativa de prejudicar o Palmeiras nesse sentido, não vai funcionar, com exceção do Marcos Rocha,
que é o único cujo vínculo ainda não foi prorrogado, mas existe uma renovação de contrato encaminhada. Também não acho que o Marcos Rocha faria a diferença no elenco rubro-negro. E você, o que pensa sobre essa história? Use o espaço para comentar, eu tô curioso para saber sua opinião, beleza? Esquece de deixar o like também. Quero mudar de assunto e te contar que na manhã dessa quinta-feira, em Belo Horizonte, o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, se sentou à mesa com dois dirigentes do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel. E apesar do otimismo que existia no Flamengo em relação à prorrogação do contrato, ele não aconteceu. O Flamengo não chegou aos 3 anos de contrato pretendidos pelo Bruno Henrique. O Palmeiras já fez essa oferta de 3 anos. Estou contando para vocês que a oferta do Palmeiras não é de 4 anos, como contou o GE, e sim de 3 temporadas. De qualquer forma, o Flamengo não chegou aos 3 anos, embora tenha elevado a proposta salarial. Bruno Henrique disse não a essa oferta feita pelo Flamengo nas últimas horas, mas não descartou a chance de um acordo. O que está acontecendo? Qual é a queda de braços? Hoje o Palmeiras oferece 2 milhões de reais por mês num contrato de 3 anos, ou seja, se a gente incluir o 13º, um pacote de 78 milhões de reais. O Flamengo não chega aos 2 milhões de reais mensais e não chega aos 3 anos de contrato. Bruno Henrique quer continuar no Flamengo, tem feito esforços para isso, mas entende que o Flamengo precisa chegar a esse contrato um pouco mais longo de 3 anos para dar segurança a alguém que em dezembro completa 33 anos de idade. E infelizmente essa novela não termina nessa quinta-feira. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, o G1, site g1.com, noticiou o seguinte: a juíza Simone Cavalieri Frota, do 9º Juizado Especial Criminal, atendeu ao pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro e vai autuar o vereador Marcos Braz por lesão corporal no episódio em que se envolveu em uma briga com um torcedor do Flamengo em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. A magistrada também concedeu o pedido de arquivamento da ação penal em que Leandro Gonçalves, o torcedor envolvido na confusão, aparece como autor de agressão e ameaça contra Braz. Ou seja, o torcedor, ele, teoricamente, aí, inocente, é tratado como inocente. É assim que eu estou entendendo, o torcedor não vai ter nenhum problema. Muito pelo contrário, eles estão entendendo que quem causou a confusão toda e o culpado dessa história é Marcos Braz. E por que eles estão analisando desse jeito? Porque eles analisaram as câmeras de segurança, as imagens, e perceberam na visão deles que o Marcos Braz é o culpado. Abre aspas. Tendo em vista a impossibilidade de deflagração eficaz de ação penal, arquive-se na forma de promoção os crimes previstos nos artigos 129 e 147 do Código Penal, que teriam como vítima Marcos Teixeira Braz e o autor Leandro Gonçalves, determinou a juíza. Então, dessa forma, o Leandro não vai ter nenhum problema e o Marcos Braz, pelo visto, será autuado, portanto, por lesão corporal. Negócio sério, hein? Eu falei, Marcos Braz, a justiça não ia facilitar a vida do Marcos Braz e não está facilitando. E o parceiro do Marcos Braz, que estava com ele também, se envolveu na confusão, que se chama Carlos André da Silva, ela também concedeu autuação contra esse rapaz. Uma audiência de conciliação deve ser marcada para tentar um acordo entre o dirigente do Flamengo e o torcedor. Confesso que eu estou ansioso para ver o que o torcedor irá solicitar nessa audiência de conciliação aí. Dito isso, vamos falar de Flamengo agora, campo e bola. Hoje, por exemplo, sábado à noite, os jogadores estão lá no Ninho do Urubu concentrados. Eu falei no vídeo anterior, contei para vocês aqui, que a concentração, o regime de concentração ia voltar na era Tite. E por que o Tite é a favor da concentração? Tá? O site ge.com disse o seguinte: Tite, com embasamento científico, entende que os jogadores dão melhores respostas fisiológicas em treinamentos à tarde, pelo fato de as atividades acontecerem em horários mais compatíveis com os da partida. Beleza, até aí tudo bem. Só que assim, galera, sejamos francos, né? A concentração é para manter o jogador concentrado. É para não dar chance ou margem para o jogador sair da linha. E nós sabemos que vários jogadores do Flamengo saem da linha em determinado momento. Não é uma crítica, tem gente que sai da linha, não se concentra, não dorme bem, mas chega dentro de campo e resolve. Mas tem gente que não dorme bem, que não se concentra, chega dentro de campo e não resolve.
Posso ser sincero? Eu, Vene Casagrande, eu sou a favor da concentração. Eu acho que a concentração é importante, mantém o jogador focado, mantém o jogador... O nome já diz concentração. Mantém o jogador se alimentando bem. A gente sabe que tem um ou outro que não vai se alimentar bem em casa, que pode comer uma besteira. Isso atrapalha, isso afeta, sim. Porque tem nutricionista lá que passa uma dieta específica para determinado jogador e o jogador acaba não seguindo. Lá, concentrado, vai fazer isso, vai acontecer. E é isso, eu sou a favor sim da concentração. Ah, o jogador não gosta, dane-se, ué. Eu não gosto de tanta coisa na minha vida profissional que eu sou obrigado a fazer. E é isso, gente. A gente tem que parar de achar que o jogador tem que escolher tudo também. Eu não estou dizendo que os jogadores do Flamengo escolhiam não ter a concentração, não é isso. Mas eu sou contra essa ideia de não pode ter concentração, senão o grupo não vai gostar, o elenco não vai gostar. Peraí, cara. Peraí também, vamos parar de mimar o jogador. O jogador brasileiro, de maneira geral, é extremamente mimado. E é isso, tem que ter concentração sim. Porque desse jeito não vai para churrasquinho aqui, não vai para festinha acolá, sabe? Não dorme mal. A gente sabe como é que funciona, nós sabemos. O jogador é ser humano também. Não chega em casa, come um sorvetinho, isso atrapalha. Isso afeta o rendimento do jogador, tanto no treinamento quanto nos jogos também. Estamos falando de um Flamengo e Vasco. É um jogo extremamente importante. Um jogo que muita gente acha que será fácil para o Flamengo e não será. O time do Vasco, embora esteja lá embaixo, brigando para não cair novamente para a segunda divisão, quem assiste aos jogos do Vasco percebe. Pode faltar técnica, pode faltar qualidade, mas os jogadores são raçudos. Os caras vão querer dar a vida em cima do Flamengo no jogo desse domingo no Maracanã. E o Flamengo tem que estar preparado. Inclusive, esse jogo vai marcar um reencontro bacana aí, cara. Gerson e Payet. Gerson, jogador do Flamengo, e Payet, jogador do Vasco. Os dois eram bem amigos nos tempos de Olympique de Marseille, tem uma ótima relação. Inclusive, o Payet, antes de fechar com o Vasco, ligou para o Gerson para saber como é o Vasco, como é morar no Rio de Janeiro, sabe? Perguntou ao Gerson. Então, assim, os dois têm uma relação muito bacana de amizade e vai ser maneiro ver esses dois se enfrentando aí. Não tenho dúvida de que eles vão apostar alguma coisa, sempre rola essa resenha, maneiro demais. E por falar em Gerson, Flamengo e Vasco, temos o provável time do Flamengo para pegar o Vasco. Pois é, muita gente me perguntando, e aí, a Arrascaeta vai jogar? Vai no lugar de quem? Galera, segundo apuramos, o esboço do time titular que o Tite fez no treino desse sábado foi: prepare-se, papel e caneta na mão, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Então, desse jeito, duas mudanças em relação ao time do Flamengo, que encarou o Cruzeiro na última quinta-feira. Sai Davi Luiz, que saiu machucado contra o Cruzeiro, retorna Léo Pereira, que estava suspenso contra o Cruzeiro, e no meio de campo sai Everton Ribeiro e entra Arrascaeta. Eu até comentei lá no programa SBT Sport Rio, programa que eu participo, que eu estava curioso para saber qual seria a decisão do Tite. Se ele iria botar Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, ou se ele iria botar só Arrascaeta ou só Everton Ribeiro. E a resposta está aí. Ele vai botar só Arrascaeta. Por que eu estava curioso em relação a isso? Porque contra o Cruzeiro, o Arrascaeta, teoricamente, não estava bem fisicamente. Não estava bem. Por isso ele foi reserva contra o Cruzeiro, foi relacionado, foi reserva, entrou no segundo tempo. Agora ele bem fisicamente, o que ele faz? O Tite bota o Arrascaeta e tira o Everton Ribeiro. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam? Caso seja esse time titular, vocês concordam com esse time? Não colocaria o Arrascaeta ou colocaria o Arrascaeta na vaga de um outro jogador, mantendo o Everton Ribeiro no meio de campo? Chegou a hora de vocês opinarem. Isso aqui é uma democracia. Então comente bastante aí, que eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse questionamento. Arrascaeta tinha que entrar na vaga do Everton Ribeiro ou na vaga de outro jogador, ou não tinha que entrar, tinha que ficar como opção no banco de reservas? Pode comentar bastante aí. Rapaz, então é isso aí, ó. Vene Casagrande, todas as informações importantes sobre o clássico entre Flamengo e Vasco, que vai acontecer
na tarde de hoje, às 4 horas da tarde. Eu chuto meu palpite aí 3-0 pro Flamengo. E você, qual palpite que você deixa aí para o jogo dessa tarde? Sobre Gustavo Gomes e qual é o nome do outro cara? Rafael Veiga, né? Que o Jorge Nicola trouxe pra gente aí. Seria uma ótima chance aí pro Flamengo mudar mais ainda o patamar, né? Ia ficar loucura mesmo. Nível europeu. Já está em nível europeu, mas ia ficar até melhor que a seleção brasileira. Mas é isso aí, rapaziada. Se gostou do vídeo, comenta aí o que você quiser, dá aquele like, se inscreve no canal. Não esquece que lá no comentário fixado tem o link do site da rifa para você comprar a camisa do Flamengo. E na descrição tem aí para quem quiser comprar a camisa do Flamengo, tá aí o site da Amazon. Valeu, rapaziada. Forte abraço, fui.